Agora, esse outro momento de participação dos presentes, em que a gente pede para que cada um use aí no máximo 3 minutos, para que todos aqui que quiserem possam se manifestar, né? Já temos ali. Seria bom que fosse no microfone, né? Porque aqui... Então vamos... isso, venha no microfone, porque como nós estamos gravando em DVD, né? Então a gente... mas isso, fique à vontade. Para efeito de gravação, sempre é bom antes falar o nome, né? E daí pode fazer a sua explanação à vontade. Ok. Meu nome é Carlos Aymar, eu moro em Barra do Una há 25 anos, tenho ligação com esse litoral desde 72, portanto 40 anos, e eu vi isto aqui crescer, da forma como está crescendo. 3 minutinhos, eu falo rápido. Eu nasci em São Paulo, quando São Paulo tinha 1 milhão de habitantes, a cidade. Com 10 anos de idade, eu saía do aeroporto e a aclimação, atravessando a cidade de ônibus, e era a maior tranquilidade. Nós tínhamos 2 milhões de habitantes. Quando eu saí de São Paulo já tinha 10 milhões de habitantes há 25 anos atrás. Eu escolhi vir para Barra do Una não porque era uma praia, mas porque era uma comunidade de 300 habitantes, onde todos se conheciam e todos conviviam em solidariedade. Então, nós temos esta característica, Maurício, Rodolfo, Fernando e senhores de fora. Nós somos um aglomerado de pequenas comunidades caiçaras que foram se desenvolvendo com a chegada dos migrantes. Quem daqui não é migrante? Quem de nós, moradores desta região, ou que estamos nessa sala, não veio de fora? Nós somos migrantes. Por algum motivo fizemos essa escolha. Eu fiz a escolha pela Ecovida. Eu gostaria que Barra do Una fosse uma pequena ecoville, ou aquela cidade bioorganizada, onde tudo aconteça para o morador num raio de 800 mil metros. Mora-se, estuda-se, tem-se os equipamentos, trabalha-se dentro de um raio de 1000 metros, que pode acontecer a pé, onde se transita a pé, onde a cidade, esses espaços são, em geral, organizados de forma a não ter muitos obstáculos. A natureza nos colocou uma série de obstáculos, que são as interseções de serra que entram no mar. Então, nós temos os vários bairros. Aí, posto isto, eu vou morar aqui até morrer, tá? Mas eu pergunto aos 3 candidatos a prefeito e aos senhores homens públicos que aqui se apresentam, como nós podemos planejar ecovilles ou vilas bioorganizadas dentro deste potencial todo que nós temos? Nós não podemos, isso eu digo há 25 anos, continuar replicando o modelo falido de urbanização, e qualquer arquiteto e qualquer pessoa que tem uma noção de urbanismo sabe que é um modelo falido, falido até pelo próprio sistema econômico, que o torna precário porque precisa fazer estoques de miseráveis, de pessoas sempre necessitadas, ansiosas de se promoverem, de crescerem socialmente. Então, como nós poderíamos fazer isso? Não em um mandato, mas em um projeto de mandato que se perpetuasse pelas gerações. A minha atuação na Agenda 21 me ensinou, durante 8 anos, que nós temos que reconhecer as diversidades, dialogar, estabelecer consensos e daí formar as parcerias. Isso é um processo permanente. É utópico, mas é o que a gente precisa fazer. O mundo não vai mudar se não for assim.
e o controle da população. Então, a pergunta está posta e gostaria de ter pelo menos uma... Próximo inscrito, a palavra está aberta, pois não? Fique à vontade. Boa noite a todos, meu nome é Eduardo Melcher, sou morador de São Sebastião há 20 anos, frequento aqui desde 1965, vi tudo isso aí também. Já militei aqui em São Sebastião em várias áreas diferentes e tenho orgulho de morar numa cidade que conseguiu barrar uma série de projetos, como a Rodovia do Sol, tancagem de gás aqui, da qual a gente participou ativamente. Então, eu acho que a mobilização da população é capaz de tudo. Se existe uma boa argumentação, um bom conhecimento, estudo, participação, é possível barrar todos os projetos que forem apresentados, ainda mais no dia de hoje, onde as questões ambientais estão cada vez mais tomando a importância que elas sempre deveriam ter tido. Nós moramos num lugar que tem uma característica geográfica que não dá para mudar. Nós temos uma serra com 1.000 metros de altura aqui, nós temos o mar com uma riqueza que há 20, 30 anos atrás era impressionante. Eu tenho imagem da minha infância vendo uma pilha de carapau mais alta do que eu, muito forte, e hoje é muito difícil você conseguir jogar um tremalho em toque-toque pequeno, por exemplo, e ter uma experiência dessa. Então nós estamos perdendo muito, porque nós estamos detonando o mar também. E o homem vive hoje nesse espaço contíguo pequeno. Então existe uma limitação física, é um problema físico, de espaço. Então todo o planejamento futuro, eu acho que vocês levantaram questões muito boas aí, passa inicialmente por isso. Essa rodovia que está aqui hoje, na minha opinião, é um presente. Eu adoraria que ela ficasse assim por mais muitos anos, porque ela é a rolha, ela é o gargalo que está segurando tudo, porque o dia que abrir, vai abrir a porteira e vai detonar. A experiência do que aconteceu e que está acontecendo em Macaé. Há 2 anos atrás, o prefeito de Macaé esteve aqui em São Sebastião, no Teatro Municipal, eu estava lá, para contar a experiência de Macaé. Haviam 70 mil habitantes na cidade, essa cidade, em questão de 5 a 8 anos, pulou para 200 mil habitantes. Ela tem hoje 220 mil habitantes, das quais 1/3 da população está ligada direta ou indiretamente ao petróleo. Outros 2/3 é população já em subtrabalho, que veio arrastado pelo petróleo, com meio indireto e tal. E existe 1/3 da população, 70 mil habitantes, que foi no ouvido, no tapa, porque achou que era uma oportunidade, mas chegou lá sem a menor condição e devastaram áreas de proteção ambiental que hoje em dia Macaé tem problemas terríveis de retroceder o desastre que aconteceu lá. E é isso que vai acontecer aqui, porque se nós não barrarmos o projeto do porto da forma como está sendo colocado, e a demanda da Petrobras com a questão do pré-sal, é isso que vai acontecer aqui. Então, eu, por exemplo, eu sou contra esses 2 projetos da forma que ele está sendo apresentado, da forma como está sendo planejado e da forma como estão querendo enfiar isso goela abaixo do cidadão sebastianense, de quem vive aqui no litoral, porque Caraguá também, vai sobrar bomba para Ubatuba, enfim. Da maneira como está sendo pintado, nós vamos dançar mesmo. Então é fundamental a mobilização da sociedade. Nós tivemos audiência pública sobre o plano diretor, não houve um cidadão sequer para representar a Petrobras, tá certo? Que é quem está causando o grande impacto hoje em dia. Se hoje nós temos um movimento das 7 horas da manhã,
até as 8h30 é trânsito. Hoje de manhã e agora de tarde. Para a rodovia. Tal é o tráfego de pessoas que vêm de Caraguá para trabalhar aqui, depois vai embora, Queiroz Galvão, enfim. Eu tenho uma atividade, que eu tenho um hotel aqui há 20 anos, em que é um termômetro muito preciso de tudo o que está acontecendo na cidade. Nós estamos em alta ebulição. E isso é perigosíssimo, porque a estrada, da forma como eles estão planejando, é péssimo. Então, nós temos que ir contra o projeto da estrada como está sendo colocado. Não pode ser assim, não pode vir por viadutos. Então, o terceiro aspecto é a questão do potencial turístico de São Sebastião, porque, como o Fernando levantou muito bem, São Sebastião nunca se colocou fortemente entre ser um porto, um terminal petrolífero ou uma cidade turística, né? Sempre ficou nessa coisa, nunca se definiu para nenhuma delas. Hoje nós temos não temos até hoje, né, uma estrutura de receptivo turístico para São Sebastião, por exemplo. Você vai para Bahia, no interior da Bahia, e você encontra cidades como Lençóis, por exemplo, que tem uma estrutura de receptivo a 400 quilômetros para dentro do interior da Bahia, que é incrivelmente evoluído. Você chega de ônibus às 4 horas da manhã, já tem o cara numa van querendo saber qual é o programa que você vai fazer no dia seguinte. Enfim, é impressionante como eles são sofisticados. E você vem aqui para São Sebastião, que está a 200 quilômetros de São Paulo, que é a locomotiva do Brasil, e nós não temos essa estrutura turística até hoje. Nós não conseguimos criar uma trilha ecológica autoguiada de qualidade, nós não conseguimos criar espaços de birdwatching bacana para você poder observar pássaros em lugares maravilhosos, como ali na Enseada. Tem um dos viveiros mais lindos aqui no Mangue do Araçá, existe uma coleção de pássaros incrível. A gente não consegue fazer isso, a gente não consegue levantar, revitalizar o centro histórico. Faz 20 anos que nós estamos tentando revitalizar uma das cidades históricas mais bonitas do Brasil, e não conseguimos fazer isso. Está aqui, as obras vão ali devagarinho, e não sai. O Brasil precisa mudar. Se nós não mudarmos, nós vamos acabar com isso aqui. Tá certo? E isso, eu acho que isso tem tudo a ver com a questão da educação, né? A gente precisa começar do começo. Se a gente começar a educar as crianças hoje, vai demorar 20 anos para elas terem essa consciência de como vai ser no futuro. Então, eu fiz esse prólogo eu estou terminando, porque, na verdade, a minha bandeira alta hoje é a bandeira da bicicleta. Vá de bici, né? A minha bandeira hoje é bicicleta. Há 5 anos eu venho trabalhando todos os dias de bicicleta, faço 4 vezes essa perna do Pontal até aqui, volto e tal, com chuva, sem chuva. Estou fazendo com tudo hoje em dia já, por acreditar que a bicicleta é a solução para São Sebastião, para resolver muitos problemas, mas não só a solução do trânsito, não. Então, a sua palestra, ela tem uma visão bastante interessante sobre mobilidade, mas eu não consigo ver mobilidade se não se falar muito em bicicleta. A sua palestra, ela vai ser engrandecida enormemente se a questão da bicicleta for reforçada em muito. O Ministério das Cidades tem hoje um caderno sobre deslocamento por bicicletas, que é uma das obras mais fantásticas que nós já conseguimos produzir. Ali tem todas as soluções possíveis a respeito da mobilidade sobre bicicleta. Faz bem para a saúde, é barato, não polui. Cada dia mais eu me sinto melhor, do ponto de vista de saúde física. E eu acho que é uma questão que resolveria muito o problema de saúde pública na cidade. Se todo mundo pudesse andar de bicicleta e não tivesse medo de entrar na sua bicicleta
e trombar com um caminhão de frente e morrer, que é o risco que todo ciclista em São Sebastião corre diariamente. Essa ciclofaixa que está aí é uma grande conquista, porque os ciclistas deixaram de ser cidadãos invisíveis, que eram até questão de 3, 4 meses atrás. Agora os ciclistas viraram ciclistas, porque agora está todo mundo vendo que os ciclistas andam num lugar chamado ciclofaixa, que está totalmente fora do padrão da ciclofaixa, conforme o caderno. Ela deveria ter 1,40 m de largura, com mais 40 de separação com os carros. Foram colocar 2 pistas na via para botar um gargalo no Porto Grande. Uma coisa burra, para dizer que estavam tirando os carros do centro. Agora os carros não estão mais no centro, os carros estão na via. Mas não mudou nada, porque lá no Porto Grande tem um gargalo. Para que isso, né? Então vamos fazer uma ciclovia. A ciclovia está segregada da via, protege o ciclista, não deixa o carro bater no ciclista. Faz 4 anos que a gente tem viajado para fora do Brasil para ver experiências sobre bicicleta no exterior, né? A gente precisa andar para o futuro, e o futuro está na bicicleta. A Europa, hoje em dia, está andando de bicicleta para fazer tudo. O cara vai para o campo para cuidar da vaca de bicicleta. Ele vai lá, pega a vaca de bicicleta, leva... Meu filho teve uma experiência na Alemanha assim. É assim que funciona. Todas as cidades funcionam por bicicleta. Copenhague, em 1970, tinha só carro. Em 1960, os caras andavam de bicicleta, 70 também. Com o negócio do petróleo, encheu as cidades de carro. Copenhague era uma cidade intransitável, que nem isso aqui, igualzinho. E em 1980, 90, com a crise do petróleo, eles foram transformando as cidades, e as cidades cada vez mais foram perdendo os carros, porque a população queria andar de bicicleta. E aí então foi-se criando os espaços públicos para que a população começasse a andar de bicicleta. E hoje, Copenhague, Munique, Hamburgo, Amsterdã, mas são milhares de cidades na Europa que só andam de bicicleta. Você entra numa rotatória, a rotatória da bicicleta é por fora da rotatória do carro. Quando entra a bicicleta, para a rotatória, o ciclista anda, sai, os carros continuam. Prioridade total para as bicicletas, porque todo motorista é também um ciclista. Então, se hoje o brasileiro tem o sonho de querer ter carro, ele deveria ter sonho de ter a bicicleta, que é o que todo europeu está fazendo. Porque o sonho do cara é ter a bicicleta e não o carro. Eu estou louco para vender meu carro. Alguém quer comprar um Gol 1000? Eu estou vendendo o meu carro. Porque daqui para frente eu quero só andar de bicicleta. É a solução do planeta. Vamos para São Paulo de ônibus, vamos andar de metrô em São Paulo. Chega de carro. Nós temos que acabar com esse negócio chamado automóvel. É caro, faz 18 km por litro. Bom, são infinitas as desvantagens de ter um carro. Então, nós temos que reverter essa situação. A questão da bicicleta, ela é séria, porque ela vai transformar. Mas é preciso que o cidadão tenha uma mudança de postura, de hábito. É ou não é? Precisa mudar de hábito. Porque no começo você fala, pô, eu vou de carro, é muito mais fácil. A hora que você começa a ir de bicicleta, é mais complicado no começo. Você está cansado, você cansa, faz sol, faz frio. Mas depois passa a dar um prazer incrível. Eu hoje já detesto entrar no meu carro. Eu quero vir de bicicleta. Então eu vou terminar aqui, porque eu já falei muito, eu já me emocionei muito também. Muito obrigado, Eduardo. Mas eu acho que a questão da bicicleta, ela tem que ser enaltecida. E eu espero que os 3 candidatos do PT levantem essa bola, porque o futuro está aqui, é a solução. E parabéns pelo que vocês falaram aí. Mais alguém gostaria de fazer outra palavra? Vamos o Helder primeiro. Boa noite, meu nome é Helder, para quem não conhece, sou da Costa Sul. Eu estou aceitando a doação do Gol, viu? Ele falou a palavra vender. Ele falou a palavra vender. Mas
Eu morei em alguns países fora do país. Aqui, lógico, né? Se é fora do país, cabeção. Eu venho para cá desde os anos 70 também. Desde os 5 anos de idade, eu venho para cá. Essa região eu escolhi, depois de ter vivido em vários lugares, como o lugar que eu quero morrer também. Viu, Aymar? É o lugar que eu quero morrer. Só que eu quero que seja bem longa. Por isso que eu escolhi aqui, que dá para ser longa. Se nós não deixarmos eles destruírem, principalmente essa vinda do porto, esse aumento do porto, essa rodovia também, eu acho que não seria nesse formato, teriam outros formatos. Sou a favor também da bicicleta, mas que os transportes urbanos sejam adaptados, não só a bicicleta, mas também como você poder levar o skate, a bicicleta, a prancha de surf. Eu morei na Nova Zelândia, que é um país que praticamente só vive do turismo, e todos os ônibus são adaptados a isso. Tem negócio para tudo que é lado, que você pendura a bicicleta, porque fica difícil eu vir resolver um problema no centro, saindo de Camburi, 35 quilômetros. Aí ficaria muito pesado. Lógico que se a gente tiver uma ciclovia, num dia que você possa passar dia e noite pedalando, ir até Ubatuba, pô, coisa mais linda do mundo. Mas não fica viável só a ciclovia. Você tem que fazer algumas adaptações para você poder carregar essa bicicleta em meios de transporte público. Aí, você chegando lá em Ubatuba, no centro, você pega a sua bicicleta e roda. E assim por diante. Essa era uma das contribuições que eu queria colocar aqui para vocês. Principalmente trabalhar o transporte público também de turismo, que não tem nada aqui na região, para as 3 cidades, importantíssimo, que lá também você tem o transporte público, ônibus. Embaixo é para quem está no dia a dia, em cima é para o turista. Entendeu? São 2 andares aqui no ônibus baixinho, inglês, vermelhinho. Entendeu? Podendo pôr vermelhinho aqui no litoral todo, vai ficar bonito também. Se for todos vermelhinhos, melhor ainda. Tá? É uma outra sugestão também. Então, muito obrigado aí. Obrigado, Helder. O último inscrito, se puder se manifestar também. Então, boa noite a todos. Meu nome é Lelau. Eu sou assessor do deputado federal Carlinhos de Almeida, companheiro do amigo Rodolfo, Maurício, Fernando. Quero saudar aqui, na pessoa do deputado estadual Marco Aurélio, todos os nossos colaboradores e companheiros, e dizer para o Evaristo, como uma proposta que eu venho dar à mesa, eu sou uma pessoa que utilizo muito esses mecanismos de trabalho em palestras. Eu atuo em toda a região do Litoral Norte. E eu tenho uma comunidade muito grande, e, se for possível, Marco Aurélio, esse projeto, porque isso vem de conscientização. Se nós não conscientizarmos aqueles que realmente têm o interesse do desenvolvimento, mas com atitude, não só uma atitude de preservação ambiental, mas do crescimento saudável, eu acredito que isso aí, se for possível, receber um material, não sei se é possível ou não, para nós apresentarmos aos nossos outros multiplicadores que trabalham para propagar. Porque eu não vejo um mecanismo de crescimento e sucesso se ficar contido só com a gente e depois acaba esquecendo. Eu, como gosto e utilizo essa ferramenta, eu gostaria que o Evaristo, junto com a mesa, me autorizasse a receber esse material para que eu pudesse justamente dar encaminhamento à nossa gama de multiplicadores que existe em todo o litoral, que eu tenho certeza que isso aí nós temos que fazer um processo chamado conscientização. Esse trabalho é muito rico, muito importante. O Aloysio Mercadante, que é o nosso ministro da Educação, ele encaminhou recentemente, via o nosso deputado federal Carlinhos de Almeida, famosas bicicletas que vão chegar aqui recentemente. R$200 mil veio aqui para o nosso companheiro Fernando Puga, Ubatuba e Caraguatatuba. Só que, em decorrência do processo eleitoral, isso acaba sendo agora, no momento, impedido, até porque as eleições não permitem que a gente possa atuar nesse campo, o que visa justamente essa atividade física importante que todo mundo está usando. E eu quero só dar um detalhe, parabenizar e falar dos 3 pré-candidatos a prefeitos que hoje nós temos. Estão comprometidos, mostraram amadurecimento dentro daquilo que eles colocaram dentro de uma pauta. Nós não temos que ter medo, aqueles que são pré-candidatos não tem que ter medo, tem que vestir a camisa e sair a campo, porque tudo isso que foi apresentado, essa mobilidade urbana, ela só vai acontecer
com imediatismo em 2015 se os nossos futuros prefeitos assumirem. Porque senão, esquece. Esse tucanato que está tomando conta há 20 anos, que vive aqui, infestado já há muito tempo, está na hora de nós trabalharmos nisso. Nós não podemos achar que é impossível. Nada é impossível, gente, nada. Basta cada multiplicador sair a campo e multiplicar. Nós temos certeza que hoje torna-se viável. Uma informação que chegou para mim agora, 21h17, foi uma notícia não muito boa para nós, mas nós vamos continuar lutando. Acabou de sair a resolução no Jornal Nacional, do TSE, aprovando os candidatos fichas sujas. Isso estava em discussão, acho que estão acompanhando isso, acredito que vocês estavam acompanhando, mas isso acabou de sair, e o cara falou, Lelau, você não acredita, acabou de noticiar que esses picaretas estarão... Quer dizer, nós podemos, através disso tudo, se a gente não olhar e ver um projeto desse, e ficar dormente, batendo papinho, e esquecer que nós podemos fazer a nossa parte, aquele que é professor, aquele que trabalha com o povo, através da sua igreja, da sua congregação, da sua fé, vai adiante. Não desista, irmãos, porque eu tenho certeza que nós podemos mudar e começa em 2012. Começa em 2012. E 2013 é o nosso número, 13. Então, gente, eu confio demais nesse time aqui, ó, porque é um time de pessoas novas e comprometidas com o bem. Fiquem com Deus. Força. Bom, vamos lá, então, encerrando com a participação feminina agora, né? Isto. Boa noite, boa noite. Queria falar para você, não, Eduardo... Por favor, fala o nome da gravação. Camila Aquino. Queria falar para você, Eduardo, que eu acompanho muito o trabalho da questão das bicicletas, principalmente... Tem um programa no Futura muito bom da Renata Falzoni, uma cicloativista que com certeza você conhece. Fernando também é entusiasta